Olá, seja bem-vindo, você que está chegando a mais um episódio aqui do canal do Crente Podcast. Hoje, mais uma vez, está começando a segunda parte do testemunho aqui e da minha entrevista com o evangelista Douglas Almeida. Amém? Você que assistiu a primeira parte, ou melhor, você que não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, onde você vai poder ver a primeira parte. Então, esse vídeo agora, nós vamos fazer a continuação ali, né? Na primeira parte ele contou a história dele, o testemunho dele, né, pastor, evangelista. Fizemos várias perguntas ali, ele respondeu. Foi uma bênção para a honra e a glória do nome de Jesus. E hoje nós vamos continuar esse bate-papo que foi tremendo da última vez. Então, hoje eu já quero chamar aqui, vem para cá, evangelista Douglas Almeida. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Aqui, viu? Que Deus te abençoe. Estou, sempre feliz de estar podendo produzir para o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém, amém. Muito obrigado pela disposição em estar aqui novamente. Eu que agradeço. Muito obrigado, agradecido pela confiança no Crente Podcast, né? E nós, da última vez, contamos o seu testemunho, né? Você falou um pouquinho da tua história lá atrás, né? E fizemos algumas perguntas. E hoje eu tenho mais perguntas. Tenho bastante perguntas para fazer para você. Que são as maiores dúvidas, as maiores dores das pessoas que nos assistem, das pessoas que nos acompanham. E eu quero pedir a Deus para que use a sua boca, a sua voz, para trazer luz para essas pessoas, trazer a luz da palavra para essas pessoas, que essas pessoas sejam iluminadas. E que se elas saiam daqui desse podcast transformados pela palavra, pela verdade. E vamos lá. E hoje nós vemos de forma crescente no nosso meio a depressão e a ansiedade, né? É uma coisa que está crescente muito, inclusive no meio cristão. Antigamente era tido como algo que era uma frescura, hoje já é algo em que as pessoas reconhecem que existe um início ali espiritual. Outras defendem, né, como eu já vi nas redes sociais, muitos psicólogos, médicos, defendendo que a depressão e a ansiedade, ela tem o início de forma patológica, de alguma vitamina que falta no corpo, ou algo que a pessoa precisa repor, e aquilo é sanado dentro do corpo dela. Mas a depressão, ela tem também o início, a causa espiritual ou demoníaca? Bom, a depressão, a ansiedade, essas crises, no nosso meio cristão, nós podemos narrar que é como uma crise de identidade. Uma crise de identidade. Ela esquece que é filha do Deus vivo. Ela esquece que Jesus Cristo tem uma cegueira espiritual aí, que ela vai acabar por tendo esta crise. Então, ela vai ter pensamentos contrários, vai carregar um fardo que não é dela, porque Jesus Cristo já levou. Pronto. Então, mediante a Bíblia Sagrada, nós percebemos que um filho de Deus não pode ter essa crise. Mas tem os processos difíceis, é normal, tem os propósitos, tem os desertos, tem as perseguições. Quando isso chega, não importa o problema, você tem que entender que Jesus Cristo está no controle. Paulo ele passou por uma crise, e a Bíblia grita que Paulo fala assim que ele orou a Deus 3 vezes para tirar-lhe o espinho na carne. Ninguém sabe que espinho é esse. A Bíblia não fala, então ninguém pode afirmar. Podemos aplicar qualquer coisa
Nós podemos aplicar, mas ninguém sabe o que é. Então, o que nós podemos entender? Que aquela crise que Paulo tinha naquele exato momento, teve naquele exato momento, ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Então, pronto. O contexto fala que o mensageiro de Satanás vinha ali e batia nele. Então, quando alguém tem uma crise, nós estamos usando esse texto para aplicar, e, salvo engano, é 2 Coríntios, capítulo de número 12, acredito que é isso, nós podemos entender que o cristão, servo de Deus, filho de Jesus Cristo, que vive pela palavra, ele vai passar por vários tipos de processos, vai ficar sobrecarregado, vai doer, vai machucar, vai ter... Ele não pode esquecer que ele é filho de Deus. Porque se a preocupação vier, a Bíblia fala que a preocupação prolongada corrói os ossos. Então você fica tão preocupado, mas tão preocupado, que a ansiedade chega, a crise chega, a depressão chega. Jó, quando ele passou por aquele processo difícil, a Bíblia fala que foi tão profundo a dor daquele homem que ele pediu a morte. Então é isso que essa crise traz. Isso foi no Antigo Testamento, nós sabemos disso, mas no Novo Testamento nós temos Jesus Cristo. Então o que eu sempre falo para os irmãos como uma base bíblica? Qualquer processo difícil que você está passando, não se precipite, corre para Jesus. Corre para os pés dele, vive uma vida de adoração, vai para a palavra dele, pronto, você vai entender que ele vai gritar no teu espírito: eu sou o teu pai, tu és o meu filho. Então, descansa seu coração, calma, quieta, Salmo 42, versículo 2, Salmo 42, versículo 5. Porque está abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O adversário, das nossas almas, Satanás e os seus demônios, ele vê que alguém está passando por esses processos de crise, ele vai lá lhe contar mentiras. Você não presta, você não pode, você fez isso, você fez aquilo, a acusação vai chegar. Então isso aí, por causa daquilo que acontece no mundo espiritual, aí pode entrar um demônio. Aí pode entrar uma perturbação maior. Mas no nome de Jesus Cristo, mediante a graça, pronto, aí vai embora. Como que eu sei que é um demônio que está me contando mentiras? Porque o diabo ele vai falar tudo aquilo que é contra a vontade, contra a palavra de Deus. É assim que o diabo trabalha. Mas como que eu entendo isso? Porque quando eu tenho a palavra de Deus, eu vivo pela verdade de Cristo, o diabo vai tentar mentir para mim, por exemplo, vai falar que eu não sou filho, que eu não sou, que eu não posso. O diabo pode falar, por exemplo, você nasceu só para sofrer, ou num casamento, esse homem não te ama, esse homem está assim, tá assim. O diabo vai trazer mentiras. Então, por exemplo, Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que o diabo vem querer usar versículos, vem querer trazer alguns textos para Jesus, para mentir para ele, trazer engano. Mas mediante a vontade de Deus para Jesus era o quê? Obediência à palavra. E o diabo queria trazer desobediência. Então, quando é os céus vermelhos, o céu da desobediência, desde Adão, é o que o diabo mente. O diabo vai trazer sempre tudo aquilo que Deus falou, só que o contrário. Deus fala algo, o diabo vai trazer o contrário. O diabo vai trazer mediante o contrário daquilo que Deus falou. Então, nós sabemos que não é Deus. Então, quando alguém vem com algum engano, mas o diabo também fala a verdade. Ele fala a verdade daquilo que está acontecendo. Mas ele é mentiroso. Ele pode falar qualquer tipo de verdade, algum fato, mas ele é mentiroso. O negócio dele é para enganar o povo. E mediante a palavra é que nós descobrimos que o Espírito Santo de Deus vai falar isso para a gente. Eu queria que o senhor eu queria que você me explicasse, e para quem está ouvindo, como que nós sabemos que é o diabo que está falando na nossa mente? Sim. Como que nós discernimos isso? Nós, como cristão, nascido de novo, de fato, pela palavra de Deus, imergido no Espírito Santo, selado pela promessa do Espírito Santo Consolador, nós recebemos algo que nós chamamos de testemunho interior. O Espírito Santo vai gritar no nosso espírito sempre. E quando é a voz do diabo vai trazer engano àquela voz que nós sempre ouviu. Aquela voz de paz, aquela voz de consolo, aquela voz de exortação, para correr para a palavra, obediência. E tudo aquilo que foge da palavra de Deus é o diabo. O diabo sempre vai trazer contra a palavra e a vontade de Deus.
O trabalho dele, o foco dele é fazer a gente desviar o alvo da palavra. Por isso que ele vai fazer a gente destruir no pecado, na desobediência. Porque só desobedecendo a Deus, pronto, que ele vai ter acesso a nós. Enquanto nós permanecermos em obediência e santidade a Deus, não tem como o diabo vir. E aí nós descobrimos, epa, essa voz aqui não foi Deus. Porque tá mandando eu fazer algo, tô sentindo uma vontade de fazer algo, tô querendo fazer algo, tô querendo ir a algum lugar que Deus não quer que eu vou. Que Deus não quer que eu vá, Deus não está lá. Então, peraí. Ah, mas Deus quer que eu evangelizo em algum lugar. Epa, Deus vai me mandar ir lá. E eu vou saber que é Deus que quer que eu vou lá. Mas se não, não tem. Deus não vai colocar você em um precipício e falar, pula daqui de cima. Deus não vai fazer isso. Deus vai chegar a você para falar que você é casado, traz sua esposa. Deus não vai fazer isso. Tudo aquilo que quebra os princípios das escrituras sagradas é o diabo, é demônios. Entendi. Essa parte eu entendi. Entendeu? Ficou esclarecido perfeitamente. O que eu quero transmitir para quem está assistindo é o seguinte. Tudo bem, o inimigo ele fala, a voz do inimigo. Mas a gente escuta uma voz ou vem um pensamento na nossa mente? Pode escutar uma voz ou pode vir um pensamento. Os dois. Pensamento. Entendi. O diabo ele não conhece nossos pensamentos, ele não pode ler o nosso pensamento. Esse poder ele não tem. Mas o que acontece? Acontece que o diabo vai querer falar com você mediante aquilo que você está querendo. Ele está vendo seu desejo desenfreado, você vai abrir a brecha para ele e você, epa. Então, vamos supor que eu penso um pecado, por exemplo. Passou pela minha mente algo errado, não falei. Pensei, isso aí é da natureza humana ou é o inimigo? A gente tem a natureza humana que já é a raiz do pecado. Sim. Isso é fato. Vem desde Adão isso aí. Só que aqui que nós estamos tratando é a voz do inimigo em nós. E a voz do inimigo em nós é que nós vivemos uma vida em desobediência a Deus. E todas as vezes que alguém pensa em ficar desobediente a Deus, essa aí não é a voz de Deus, é o diabo puro. Agora, a não ser se a criatura, se a pessoa não nasceu de novo. Aí tudo é carnalidade dela mesma, porque a carne vai ficar desenfreada pro lamaçal, pro pecado, e não tem conversa. Agora, se ela nasceu de novo, ela tem que vigiar, porque o diabo pode usar alguém, pode querer trazer sonhos contrários, pode trazer qualquer tipo de voz contrária. Desejo contrário, não é Deus. Qual que é a diferença de possessão, de seta maligna e de ataque espiritual? Sim, boa. A possessão, quando Satanás entra dentro do corpo de alguém, Satanás toma aquele corpo. Ele pega aquele corpo para ele e aquela pessoa, pronto, vai fazer tudo aquilo que o diabo quer, porque é o diabo que vai comandar o corpo dela. Quando o diabo entra no corpo daquela pessoa, o diabo vai fazer, vai aqui, faça isso, toca aqui, faça aquilo, briga, e o diabo que tomou o corpo, roubou a consciência daquela pessoa, de fato. A possessão é isso. E rouba a consciência. Roubou na hora a consciência. Mas também tem a possessão que traz o engano, que ninguém sabe que o diabo está lá dentro e o diabo está escondido dentro do corpo daquela pessoa. Aí o diabo ele roubou a consciência daquela pessoa, mas não manifestou. Ele está lá dentro escondido. E a pessoa está sendo usada por ele. Então, a possessão que o diabo manifesta, ele começa a gritar, ele começa a fazer barulhos, mas o demônio que entrou no corpo daquela pessoa e ficou escondido lá dentro. Lembra de Paulo quando ele passou e tinha uma adivinha, uma menina com espírito de adivinho? Então, lá no livro de Atos fala sobre isso. É isso. Aquela menina estava possessa pelo demônio, mas ela não estava fazendo barulho, só estava com espírito de adivinhação. Então o diabo já tomou a língua dela e começou a usar ela. Assim que funciona. Aí... E quando é ataque espiritual? Quando a gente fala de ataque espiritual, o que seria? O que consiste? Um ataque espiritual, todos os cristãos vão viver enquanto acordar. Todos os cristãos vão sofrer ataque espiritual. Satanás querendo atacar ele. Isso é normal da vida espiritual com Cristo. O diabo não consegue te destruir.
Mas te atacar, ele vai querer te atacar sim. Aí o que acontece? Um ataque espiritual, o adversário ele pode trazer tantos ataques em qualquer área da sua vida. Por exemplo, tem um ataque da distração, o ataque da preguiça, o ataque para você parar de orar, o ataque de você ficar vai esfriar o amor por Cristo. Tem vários tipos de ataques satânicos que nós podemos entender que, por exemplo, alguém era sempre bênção com Jesus, de repente parou com aquela intensidade e a distração entrou, pronto, aí foi um ataque. A preguiça entrou, foi um ataque. Ela come muito, desenfreado, não jejua, não ora, aí é um ataque espiritual. O diabo lhe colocou distração. A pessoa não ora como orava mais, o diabo colocou nela ali uma preguiça, pronto. E ninguém percebe, porque acha que é algo normal. Na vida cristã não é normal. O camarada ele pode perder o desejo por Deus assim, ó, de repente. Por isso que a Bíblia grita que aquele que está de pé cuide para que não caia. Porque o adversário vai querer trazer ataques todos os dias. Tem a possessão, o ataque, e qual que foi a outra mesmo que eu perguntei? Era possessão... Foi seta, né? Ataque e seta. Então, seta uma seta maligna, o diabo pode trazer um engano, uma seta maligna. Como que funciona uma seta maligna? Vamos colocar aqui que alguém se levantou contra você. Exemplo, alguém se levantou contra você. Certo. E te caluniou, exemplo. Se você receber aquilo, você fica com remorso. Pronto, a seta entrou. Aí a falta de perdão entrou. Quando o diabo conseguiu bloquear sua conexão com Deus por causa dessas setas malignas, desses levantes, dessas calúnias de qualquer área, pronto, aí você não vai ter mais aquela conexão com a palavra de Deus. Você precisa do coração livre. Ah, alguém se levantou contra mim. Deixa isso para lá, perdoa ele, não carrega esse morto. É assim que funciona as setas. E quando vem para derrubar. Tem pessoas que não conseguem mais orar, mais jejuar, porque recebeu uma afronta de alguém. Porque o diabo, para lançar seta, ele vai usar pessoas. Pessoas para defamar, para caluniar, para fazer isso e aquilo. E pode ser o marido jogando palavras contrárias, pode ser a esposa. É assim que funciona, quem tá próximo. Aí tem que clamar pelo sangue de Jesus para cair por terra, entendeu? E essa cobertura, essa proteção de Deus, essa proteção divina, ela vem através de nós estarmos na palavra, oração, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Firme, vigilantes em oração, revestidos das armaduras de Deus. Palavra de Deus, oração, jejum, né? Orar sem cessar. Entendeu? Não importa a seta que voar no meio-dia, não importa. O demônio, nem quem ele levantar, problemas. É isso que... E daí pega em algo que hoje os cristãos têm muita dificuldade, né? Que é estar na leitura da palavra e na Bíblia. Hoje está muito mais fácil você abrir o YouTube e assistir uma pregação. Exato. Você assistir um vídeo de 10 minutos acerca de uma palavra. Só que não é a mesma coisa de você pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e você orar ali e ter uma intimidade ali, né, de busca e de leitura da palavra, né? Eu vejo que hoje os cristãos têm um pouco de preguiça, né, de leitura da palavra. O diabo, ele consegue roubar o tempo das pessoas. Isso aí que o povo não consegue entender. E como é que eu digo assim, roubar o tempo? Porque ele está para matar, roubar e destruir, embora isso aí é aplicado para os falsos pastores, né? Os falsos profetas. Mas uma aplicação aqui, né? No mundo espiritual, contra demônios, nós entendemos que o diabo, por exemplo, ele vai querer roubar o seu tempo. Quando você for orar, pronto, ele vai lá e ele coloca algo. Vou pegar um gancho aí que você está falando sobre que o inimigo ele gosta de roubar o tempo, né? Hoje existe redes sociais, existe TV, né? Antigamente era só TV. Hoje tem TV, tem redes sociais, tem várias redes sociais. Sim. E surgiu recentemente, agora nesses últimos anos, o tal do Reels lá, do Instagram, onde você fica rolando aquela barra lá sem fim, né? Sim. E o YouTube também tem o tal do Short, o TikTok também.
E como eu trabalho com redes sociais, eu sempre trago aqui esses ensinamentos para quem está assistindo, né? Para quem não conhece. Eu que trabalho com rede social, eu sei como que funciona. Sim. O que as redes sociais elas querem hoje? Né? O que elas desejam, elas querem das pessoas? O tempo. O tempo. Eles querem o tempo. Forte. A partir do momento que você abre um TikTok, um Instagram, e você começa a rolar a barra, o que a rede social faz? Ele faz uma leitura do que você gosta e começa a sugerir para você o que você gosta de assistir, o que você está gostando. Como que ele decide o que mostrar para você? É o vídeo ao qual você fica mais tempo assistindo. Por quê? Eles querem que você fique o maior tempo possível ali dentro. É o que eles querem. O que o CEO da Netflix disse que o maior prejuízo que a Netflix tem é realmente no mês de dezembro. Então. Por quê que a Netflix tem esse prejuízo no mês de dezembro? Porque no mês de dezembro as pessoas estão viajando, as pessoas estão junto com a família, festejando. As pessoas não estão na televisão. Pode ver que os maiores lançamentos que ocorrem, dos novos filmes que são lançados, eles colocam no mês de dezembro. Para quê? Para atrair o máximo de pessoas possíveis ali dentro da plataforma. Então, você que está assistindo, as plataformas funcionam assim. Eles querem que você fique o maior tempo possível ali dentro. E é aí onde as redes sociais estão roubando o nosso tempo, né? Roubando o nosso tempo com Deus. Né? Então, aquele negocinho de ficar rolando ali, ele ali é um perigo. Ele pode roubar e a pessoa acaba sem perceber, gastando tempo ali, quando você vê, não orou nada o dia inteiro e acabou. Não orou nada. É isso que funciona, tá vendo? E ele gera uma dopamina no cérebro que ele te alimenta ali. Você vai gostando e não sai mais. Aí, tá aquilo ali é um estudo que eles fizeram justamente para roubar o tempo. Que é o que Satanás quer roubar o nosso tempo. Exatamente. Com Deus. Forte, né? Mas, no Crente Podcast você pode ficar um tempão que você quiser, tá? Porque aqui a gente fala de Jesus e você vai ser alimentado. Glória a Deus. Aqui você pode assistir a gente um tempão. Aqui você vai ser edificado no Spotify, no Instagram, fica aqui no Crente Podcast. E vamos lá então, né? Por que os cristãos, eles têm muitos problemas financeiros? Inclusive, é uma das causas de muitas depressões também, né? Se você for dar uma pesquisada, aí normalmente as pessoas que têm depressão, eles vêm junto problemas financeiros também, né? Na verdade, eu acredito, mediante a Bíblia, que Deus, ele já nos deu vida, Deus nos chama, Deus cuida de nós. Mediante a palavra de Deus, Atos capítulo 2, versículo 45, fala que eles vendiam os seus bens e compartilhavam entre os outros, né? Mas nós vamos perceber que nos dias de hoje, o egoísmo entrou, a vaidade entrou. E também pode acontecer que ele não vive uma vida de doutrina bíblica, ou ele é desorganizado, ou ele, por exemplo, não sabe nada de economia, não sabe nada de, por exemplo, princípio bíblico, honrar a casa dele, honrar a família. Tem pessoas que conseguem dar dinheiro na igreja, mas não conseguem dar dinheiro à esposa. Tem pessoas que conseguem honrar alguém, mas não conseguem honrar quem está dentro de casa. E quer honrar alguém lá fora, em outra igreja, mas nunca honrou quem está dentro da própria igreja. Então, por exemplo, há vários fatores que, por exemplo, pode ser até mesmo o próprio Deus não deixar ele pegar uma riqueza, porque senão Deus vai perder ele. Agora, a questão é, se for espiritual, o problema de magia, bruxaria, aí é porque ele precisa entrar em Jesus. Lucas capítulo número 23, Jesus, ele na cruz, pronto, ele arrancou toda a maldição. Agora, tem que saber se a pessoa tem uma boa gestão, qual é o trabalho que ela está, se ela recebe 2.000, quer gastar 50.
Então, tem vários fatores que a gente percebe que o povo quer ficar mais no consumismo e depois não quer ter problema. Vai ter problema. Vai ter problema. Uma vez que eu sou cristão, Deus abriu a porta de emprego para mim, eu tenho que saber que eu tenho que cuidar dos meus compromissos e eu tenho que guardar uma parte e investir em algo para dobrar esse dinheiro. Agora, hoje em dia, a pessoa quer ganhar 5 e quer gastar 50, aí pronto. E se tiver um demônio lá atrás, uma bruxaria, se tiver algo querendo impedir ele, pronto, aí não vai ter essa graça nunca. Tem pessoas, cristãos, que não tem nenhuma planilha, né? Um caderno. Não tem para controlar. Ó, pra você ver que você falou algo muito sério, ó. A Bíblia fala, Gênesis capítulo número 37, José, ele recebeu uma graça, pronto, e a graça foi que ele teria os feixes maiores, que ele seria mais abençoado. É um bom teste, depois nós vamos falar sobre isso. Só que acontece, a Bíblia diz que José, quando o faraó teve um sonho, vacas gordas, vacas magras, pronto, ali é a gestão do negócio. Ali é o problema que muitas pessoas sofrem financeiramente. Então é o tempo de plantar, é o tempo de guardar. A vaca está gorda, pega o dinheiro, guarda, investe, cuida desse dinheiro, pronto. Aí quando a crise vir, a vaca magra chegar, não vai lhe faltar nada, porque Deus colocou nas suas mãos e amanhã você quer gastar 5, 10. Então a maioria dos problemas financeiros quando chega até mim é porque a pessoa não sabe ter um equilíbrio, uma boa gestão. Então a crise sim, vai culpar todo mundo, mas não vai entender que tem que respirar, o que eu posso esse mês, o que eu não posso esse mês. Eu vou caminhar mediante as pernas que Deus me deu. Aí que tem muitos problemas financeiros. Existe também a questão do consumismo, né? Do mercado de consumo. Né? Não sei se esse é o termo certo que se diz, mas vamos dar um exemplo. Um iPhone. Lançou o iPhone 16. Ei, falou tudo, é, né? Isso aí, ó. Quanto custa um iPhone 16? Eu nem sei. Sei lá, uns 7 mil, 8 mil, 10 mil, não sei. Nem sei quanto que está custando. Aí o que a camarada faz? Ele sente a necessidade. Ele recebe 2. Aí faz uma dívida dessa, quando vai virar uma bola de neve, mas quer viver ali sem uma má gestão em aparência e pronto. Aí se o problema ainda for demônio, aí piora a situação. Aí pega emprestado com alguém, faz isso e aquilo, pronto, vira aquela bola de neve, a depressão entrou, porque não tem uma boa gestão. O cristão tem que estudar sobre boa gestão, saber investir, saber cuidar do dinheiro. Sim, no seu trabalho, tem que saber que você tem que compartilhar com alguém. Eu costumo falar com Deus assim, nas minhas finanças, que tudo que Deus me dá é para mim gastar com a minha esposa, com a minha família. Aí sim, investir na obra de Deus, cuidar do povo que está, né, precisando. Mas eu tenho que cuidar da minha esposa. O povo não consegue entender isso. Tem 3 princípios para o dinheiro na Bíblia: família, o povo de Deus e a obra. O consumismo que eu estava querendo dizer seria a necessidade de você trocar o teu iPhone sem ter necessidade, porque hoje o mercado ele vai lançando e às vezes a gente vai caindo nisso, né? Isso aí Nós temos um aparelho celular que funciona, resolve o nosso problema, mas a gente sente a necessidade, né? O mercado impõe essa necessidade que você precisa ter algo maior, você precisa comprar um 15, um 16 e assim vai indo, né? E isso é em todas as áreas. Talvez todas as áreas? Porque talvez a pessoa, por exemplo, em todas as coisas, né? Às vezes a pessoa tem um carro bom e para aparência ele quer outro carro e não tem essa condição. Sim. Aí talvez roupas, esse consumismo. Tem até algo que eu assisti que eu acredito que é Corrida dos Ratos. Eu assisti um vídeo uma vez sobre isso. E fala sobre isso. Você sempre quer ter quem está correndo atrás do dinheiro, no final das contas morreu. Porque ficou tão desesperado e esquece que Deus, o próprio Deus, alimenta as aves dos céus, cuida dos seus lírios, vestiu, e nenhum deles foi mais vestido, mais bonito do que as roupas ou vestimenta de Salomão. Deus tem os seus corvos, Deus nos alimenta, Deus cuida da gente, que nós temos que entender que é a nossa finança. Epa, Jesus está aqui comigo, então eu tenho que fazer mediante aquilo que Deus me deu.
problema daquele irmão lá, que Deus abençoe ele, glória a Deus. Então, se ele quiser abençoar a obra, quiser abençoar Deus, quiser abençoar a família dele, beleza, mas eu tenho que entender isso. Esse que é o problema dos cristãos. Eles querem viver uma vida de aparência. De aparência. Aí entra numa bola de neve financeira, aí faz coisas que não agradam a Deus, entra em jogos, que isso aí também é um problema. Isso aí. Entra em apostas, que aí o diabo arrebentou, destruiu. Isso tudo é um amuleto para acabar com a finança. Infelizmente, tem muitas pessoas que quando entram em dívidas, não tem a vida financeira controlada, acaba tomando decisões Precipitadas. Acaba fazendo até alianças com pessoas. É isso aí, ó, falou tudo. Sem... Pessoas incircuncisas que não têm... No desespero. É isso aí, falou de tudo. resolver o problema. É isso aí. E outros que, por exemplo, por questão do desespero, pronto, larga tudo e todos por causa do dinheiro. Aí vem um poço sem fundo. Vai embora da igreja, vai embora disso, vai embora daquilo, porque não entendeu que Jesus Cristo é o centro. Então, se você colocar Deus nas suas finanças, pronto. A Bíblia fala, tem um texto que a Bíblia fala que era para pagar a conta, né? Era para pagar os impostos. E o que acontece? Jesus Cristo manda Pedro ir pescar um peixe. E quando Pedro pesca um peixe, lá dentro do peixe tem uma moeda. Então, aquela moeda foi para pagar, né, aquela conta ali, que era o imposto, né? Só que o que acontece? Jesus nos dá uma graça, um bom trabalho, ou Jesus nos dá uma ideia, uma empresa. Nós temos que entender que nós temos que ter compromisso, temos que ser verdadeiro. Você ficar devendo uma pessoa, vai abrir brecha para o adversário, você tem que conversar com aquela pessoa, ó. Se você não conseguir pagar ela, você tem que conversar com aquela pessoa para arrumar um jeito de ir pagando aos poucos. Correr dessas coisas para não te prender no mundo espiritual. Você tem que ser correto. Tem que ser correto. E aquela pessoa, né, que você está endividada, vai entender quando você... Mas a pessoa está com a dívida aqui, já faz outra ali. Aí faz outra ali, pronto. Aí quando pensa que não... Fica endividado. Esses dias eu vi um vídeo na rede social, um casal. Amor, nós temos só R$50 aqui sobrando nossa conta. A conta de luz é R$50. O que a gente faz? Só tem R$50, né? Tá vendo? Final de semana lá, deitado no sofá. Mas o que nós vamos fazer? Só tem R$50. Bora comprar um lanche. Aí, tá vendo? Tem que pagar, tem que... Deixa a conta de luz. Isso e aí o pessoal rindo, né? O pessoal rindo, achando engraçado, né? Mas vamos lá que tem pergunta aqui, hein? Logo aqui nós vamos falar sobre, daqui a pouco nós vamos falar sobre sonhos e discernimento espiritual, né? Mas evangelista Douglas, o que fazer para as pessoas voltarem para Deus? Existem muitas pessoas que saíram da casa de Deus, é filho pródigo, está fora. Tem pessoas que não têm forças para voltarem para a igreja, né? O que fazer para essas pessoas voltarem? O que elas podem fazer para que as pessoas voltem para Cristo? Então, você citou aí filho pródigo, é muito bonito esse texto. O filho pródigo, a Bíblia fala que ele, Lucas 15, a Bíblia fala que quando ele teve saudade do pai, da comida que tinha na casa do pai, que ele se despertou para voltar, né? Então, talvez alguém vivia dentro da casa de Deus, na presença de Deus, e precipitou, pegou a herança, foi embora, gastou tudo lá fora. Ela tem que ter essa consciência de que, por exemplo, ela está no meio dos porcos. Ela tem que ter essa ideia, esse arrependimento. Porque o que acontece? Quando o filho pródigo ele sai, ele causa uma vergonha para a família. E quando ele causa essa vergonha para a família, ele deita ali com as meretrizes, ali ele já abriu portas para vários demônios entrar no corpo dele, porque aquele que se dobra a uma prostituta é um com ele.
Então ele não pode, ele sabe bem que não pode voltar para casa, porque a acusação virá contra ele. Que acusação é essa? O contexto é, todos que fizerem isso e envergonhar o pai, tem que ser apedrejado, tem que ser morto. Então quando o filho pródigo está voltando, o pai rapidamente observa ele voltando, o pai corre para abraçar ele, para que ninguém lhe apedreja, para que ninguém machuca ele, apedreja ele. E quando o pai o abraça, pronto. Mas isso só aconteceu porque o filho pródigo decidiu voltar. Ele estava no meio dos porcos, decidiu voltar, queria comer as bolotas dos porcos. E aí o que acontece? E quando ele entende isso, né, mediante base bíblica, para a gente trazer algo sustentável, ele tem que entender que o lugar dele é na casa do pai. Ele tem que olhar e falar assim, com ele mesmo, ter essa indignação de que ali ele não presta para ficar. Enquanto ele estiver se deliciando, se divertindo, pronto, aí ele vai continuar. Mas quando ele olhar para a casa de Deus, pela palavra de Deus, pronto, ele vai lembrar que tem um pai esperando ele. E o problema das acusações, o que importa é que o pai abraçou, lhe deu banho, lhe deu veste, lhe deu honra, sapato. Mas o que acontece? Em todo esse contexto, vai perceber que o pai manda sacrificar um novilho cevado. Porque pela lei o pai tinha que derramar um sangue para a purificação daquele menino. Por causa do pecado daquele menino, né? Então, quando o pai sacrifica o animal ali, dentro da casa, pronto, ninguém pode matar o menino, porque o sangue foi derramado. Ninguém pode se levantar mais contra o menino, porque o animal já foi ali sacrificado em lugar do menino. E na nossa fé cristã, né, o que eu posso falar mediante a palavra de Deus é que Jesus Cristo já derramou o sangue dele para você e ninguém pode te acusar. O sacrifício já foi feito. Sim, com certeza. E qual é a verdade? A verdade é Jesus Cristo é que reina, você tem que olhar para Jesus Cristo, ninguém tem marcas nas mãos de prego, nem nos pés, nem no lado aqui, quem tem é Jesus. Só Jesus. Quem abriu o livro e desatou os 7 selos é Jesus. Se olhar para ele, está feito. Corre para a palavra dele e amém. É isso que nós podemos falar, né? Para aquele que desviou, para aquele que afastou. Porque o que desviou sabe como é que vai voltar. Ele sabe o caminho que tem que percorrer. Pronto, o arrependimento genuíno no pai tem vestes não. Existem pessoas que saíram da casa de Deus, se desviaram por diversos motivos, né? Mas um dos principais hoje que está pegando muito nas igrejas são pessoas, a gente vê muitas pessoas decepcionadas com a igreja. Porque foi magoado, porque o pastor falou meio atravessado, porque um fulano, ciclano arrumou alguma confusão, alguma coisa ali, e eles não querem voltar mais para a igreja. Não querem voltar porque se decepcionou, né? Eu vejo muitos vídeos pelas redes sociais de pessoas dizendo assim, né? Eu acho isso um desserviço para nós, para a igreja de Cristo. Das pessoas dizendo que nunca seria evangélica, porque os cristãos são muito julgadores, né? Existe muito isso, muitas pessoas falando isso, né? Pessoas que saíram da igreja. Mediante a isso daí, qual o conselho que você daria para essas pessoas que saíram magoadas com qualquer tipo de situação na igreja, dentro da igreja, que hoje está decepcionada e não consegue voltar, não consegue acreditar mais na igreja? A verdade é mediante a palavra de Deus, né? Esse aí, ele olhou para o homem e não olhou para Jesus. Temos que olhar para o nosso autor e consumador da fé, quem é Jesus. Onde tem seres humanos, vai ter problema. Onde tiver um ser humano, 2, 3, 4 ali, vai ter problema em qualquer tipo de lugar que você estiver. E a verdade é que se a pessoa sai por causa de alguma decepção, alguém fez isso dentro da igreja, com ela, imagina o que os nossos sofreram, perderam a cabeça. Imagina o que os nossos fizeram, for crucificar de cabeça para baixo. Então, o que nós podemos entender? Não importa o que aconteça, podem me matar, mas eu vou morrer com Jesus. Vou morrer na posição, no local onde é que Jesus me colocou. Ou muitos podem pensar que a gente não sofre isso também.
Isso é normal. Uhum. É normal porque hoje tem pessoas. Só que o que nós temos que fazer? Ter maturidade. O homem tem que virar homem. Uhum. E a mulher tem que virar mulher mesmo. Ter maturidade em Cristo. E onde tiver uma contenda, tem que trazer o Espírito Santo ali, colocar as cartas. Ei, isso aqui não, colocar aqui, ó. Aqui não. O que está acontecendo? Aqui não, aqui é Jesus. Você não acredita que essas pessoas estão esperando muito nas pessoas? Né? Quer exigir muito das pessoas? A igreja é um hospital, a igreja é um lugar de gente com defeito, buscando santificação, né? E você acha que essas pessoas estão buscando muito? Eu acredito que as pessoas estão esperando, né, que o pastor, ou o líder ali, o evangelista, o profeta, quem está ali regendo na liderança, as pessoas estão pensando que eles são Jesus, que eles são Deus. Uhum. Ele não pode olhar assim para o ser humano. O ser humano tem que buscar santidade em Deus e permanecer ali, tem que ser exemplo. Isso é fato. Uhum. Mas, infelizmente, nem todos vão alcançar essa maturidade. Então, tem que ter paciência. Eu não vou sair de uma igreja, embora a gente passe por várias coisas. Hoje nós temos essa maturidade, mas não é brincadeira. Sim, sim. Devemos olhar para Cristo, né? Tem que olhar Nosso para foco Cristo. é A Jesus nossa Cristo. fé é baseada na palavra em Cada Cristo. um vai responder por si. Tem que Não adianta. se a pessoa olhar para o ser humano, ela vai falar, vou sair da igreja porque eu não suporto fulano ali. Aí ela vai lá para o mundão. Vai encontrar só com gente ruim. Gente ruim mesmo, que por exemplo, tem um coração mau. Vai enfrentar essas festas aí, esses lugares aí, vai entrar no meio de pessoas, eu falo ruim assim, no quesito de lamaçal do pecado. Sim, sim. Aí ela vai preferir ficar no meio de um povo desse? Não, claro que não. Eu, como um cristão, se eu amo Jesus, eu acredito que muitas pessoas que abandonam Jesus é por falta de amor a Ele. Uhum. O amor delas esfriou e acabou, não quer mais saber de Jesus. Aí coloca a culpa em um, coloca a culpa no outro, embora as pessoas podem lhe ajudar a sair e pronto. Uhum. Muito bem. Ainda continuando falando de pessoas desviadas, cristãos desviados, por que tem muitos filhos de pastores e crentes presos nas drogas, né? Desviado no mundo? Isso é o que mais a gente vê. Cristãos e filhos de pastores, filhos de crente, presos nas drogas. Por que você acredita que isso acontece? Existem vários fatores, né? Talvez o pai lá, cristão, pastor, sei lá, ele manifestou o caráter de Cristo em casa. Mas o filho, quando cresceu, foi como o filho pródigo, não queria saber de nada e problemas da igreja, problema de Jesus. Ele decidiu não querer saber daquilo. Uhum. Mas também podemos olhar para um lado onde o próprio pai não dá exemplo em casa. Aí dentro da igreja ele é um santo. Mas chega em casa, o filho começa a tomar raiva de igreja porque vai hipocrisia. Aí a gente tem que saber, né, para saber qual que é o caso que aconteceu, porque se é um homem de Deus, ele vai trazer o princípio da Bíblia, o princípio cristão, vai mostrar as escrituras sagradas e vai ensinar o caminho certo, vai ser verdadeiro, não vai roubar, vai ser certo com os filhos, para o filho entender o caráter de Cristo, vai aprender aquilo. Uhum. E se ele for pilantra, mentiroso, pronto. Aí se a irmã, por exemplo, na igreja, ela é o amor de pessoa, ela é uma excelente cantora, missionária, mas em casa era uma barraqueira. Vou falar esse termo porque nós usamos assim lá no Belo Horizonte. Uhum. Ela só quer saber de briga e as barraqueiras não brincam. É isso, e é assim que elas fazem. E pronto, aí vai. Um exemplo dentro de Aí os casa, filhos vão olhar para aquilo, as filhas vão olhar para aquilo. Mãe. E para ser sincero, as pessoas vão querer sempre acusar, não o ser humano, mas porque está na igreja. Uhum. É claro que nós estamos sujeitos ao erro, mas temos que tentar, né, viver ao máximo, né, manifestando a palavra de Deus. Então, alguns filhos, né, por influência, ou porque viu o pai fazendo, ou porque não quer saber de Jesus, né? Ou eles mesmo querem correr para as drogas,
Aí tem que saber o que está acontecendo. Essa questão familiar, nós estamos falando desde o último, do outro episódio que a gente gravou, né? Quem quiser assistir, pode assistir lá, onde nós falamos das atitudes que o homem e a mulher precisa para não deixar Satanás entrar ali dentro do lar, dentro do relacionamento, né? A Bíblia relata sobre os filhos do profeta Samuel. Eles seguiram o mesmo caminho de Ofni e Finéias. Não queria arrependimento. Mas o profeta Samuel foi um grande profeta. Foi um grande homem de Deus. Né? Grande assim, em quesito de obediência à palavra de Deus. Então, mediante a Bíblia Sagrada, e a gente tem que entender que tem filhos que não querem saber de Jesus. Mesmo o pai ensinando tudo, mas a questão é, o pai ensinou, fez o papel dele. Depois que ele teve 18 anos para lá, o filho tem que seguir o caminho dele. Se ele quer Jesus ou não, enquanto estiver dentro da casa do pai, quem manda é o pai. É isso que o pai tem que entender. O meu filho, ó, você quer fazer isso e aquilo? Beleza, aqui o princípio é a palavra. Aqui dentro quem manda é Jesus. Aqui você não faz isso não. Mas os pais não têm essa atitude com os filhos, deixam, não, eu prefiro ele aqui dentro de casa, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí os filhos, ó, aí a mãe vai dar dinheiro para eles sair, a mãe ou o pai dá dinheiro para eles se drogarem, a mãe e o pai que ajudam eles para balada. A mãe trabalha, o pai trabalha, o filho me dá dinheiro para isso, o pai vai lá e dá, ele quer saber de Jesus. Então você tem que entender que qual é o ensinamento, qual é a base bíblica, o princípio da palavra que esse filho está recebendo em casa. Porque aí nós vamos saber, não, esse pai aqui, ele ensinou a Bíblia. Esse filho aqui que não quis saber, o problema é dele. Não, esse aqui não ensinou a Bíblia. Esse aqui compactuou com aquilo que o filho fazia, foi o que ele fez. Então você tem que saber separar as coisas. Ó, pra você ver, o mesmo filho de Adão chamado Abel é o Caim. Caim era um sanguinário que matou o irmão, mas Abel não. Abel viveu obediente. Então aí o filho tem que saber, né? Bom, vamos seguir? Qual o perigo de um cristão acreditar em horóscopo? Acreditar e seguir o horóscopo. Porque isso aí atrai demônios, atrai espíritos. Isso aí atrai espíritos. Os signos têm a ver com espíritos. Cada um representa um demônio, é um espírito. Ele acredita naquilo e quando você vai, é mesmo verdade, é o meu dia, é o meu signo. Fala sobre isso, mas não, é uma manipulação, é um demônio fazendo você sendo atraído por eles. Aí já não é brincadeira, aí Deus não aceita isso, cai fora disso. Isso é ocultismo. Isso aí isso é demônio puro. E o cristão que vive para Jesus Cristo não tem isso aí não. Cai fora porque isso aí é magia. Na bruxaria tem alguma coisa que trabalha com isso? Na verdade, todas as pessoas que estão na bruxaria assim acreditam no signo tal, isso e aquilo, porque isso aí faz parte, né, de demônios, né? Não tem nada a ver com a nossa fé cristã. Então é um perigo, sim. Então o crente não pode. Quem é cristão, nascido de novo, não tem isso. Quem vive para Jesus não acredita nesse negócio aí, não. Nosso guia é Jesus. É a palavra. É a palavra de Deus. Eita Deus. Vamos prosseguir. Tem alguns demônios que atuam na masturbação e na pornografia? Boa pergunta. Tem demônios que ele é considerado como marido da noite, mulher da noite. Tem demônios que, por exemplo, ele, na verdade, não quer que aquela pessoa saia daquele vício. E aquela pessoa já tem aquela prática. Pronto, ela fica presa naquela masturbação, naquela prostituição. Ela fica presa naquilo ali e pronto. Por que acontece? Não é o diabo que vai incentivar a pessoa a fazer aquilo. A pessoa já tem aquele desejo. E o demônio vai entrar naquele desejo. E vai destruir. Eu te falo isso porque quando eu viajei para Dubai uma época, 2022, eu olhei para uma moça e o Espírito do Senhor me revelou, ó, tem um espírito nela, tá destruindo a vida dela. A mãe dela é mulher de Deus, a avó é mulher de Deus, ela nasceu na igreja. Pronto, aí o Senhor me revelou o problema. Aí Deus me falou, pega a sua Bíblia,
dá para ela a Bíblia e compra o objeto que ela usa. Joga aquele trem fora porque eu vou libertar ela. Aí eu falei, meu Jesus Cristo, e agora? Aí eu falei com ela, ó, Deus me revelou isso sobre você. Aí eu entreguei a palavra de conhecimento que Deus me deu. Pronto, nós oramos por ela, pronto, eu dei X valor para ela. E daí nós pegamos e jogamos fora para a honra e glória de Jesus Cristo. Pronto. Porque ela estava presa espiritualmente. Ela, né, ela tem essa prática, ela começou a confessar, né, Deus perdoou ela porque ela teve que confessar mesmo, né, para fechar as portas na cara do diabo. E ela começou a dizer que sofreu uma decepção amorosa e não queria mais saber de ninguém. E queria ficar sozinha e para ela se autossatisfazer, começou a fazer isso. Aí Deus começou a me ensinar que era para repreender aquilo. Porque o problema entrou porque ela teve esses desejos. Pronto, aí Jesus Cristo... Isso daí é uma coisa que as pessoas precisam fechar as brechas. Exatamente. E os gatilhos que despertam isso, né? Exatamente. Aí na maioria dos casos, né, a pessoa mesma que quer ficar ali. Aí pronto, abriu aquela porta, já fica presa ali, não tem como. Aí tem que tratar aquele ali como sério. Não, eu sou homem, sou mulher e não quero esse negócio. E aí ela tem que querer ser firme, bruta, ter essa indignação. Porque senão vai viver assim. Meu Deus. Bom, vamos encerrar esse aqui. Vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Benção. Vamos falar sobre sonhos. Benção. Sonhos é algo que muitas pessoas têm dúvidas. Sim. E são muitos questionamentos, muitas perguntas. Benção. Pessoas que têm sonhos. Todo mundo sonha, né? Outras pessoas que têm o dom da interpretação de sonhos. Mas eu quero começar perguntando como a gente deve agir quando nós temos algum sonho ruim. Primeira coisa, eu vou falar aquele sonho com Deus. Deus, eu tive esse sonho. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo que esse sonho me assustou, ou talvez foi uma serpente, ou talvez foi um predador, né, um animal correu atrás dela, ou ela comeu alguma carne, ou ela caiu em alguma água suja, ou ela foi perseguida, enforcada. Esses sonhos que trazem tormentos, né? Alguns animais visitou ela, mordeu ela e apareceu a marca no corpo, oprimiu ela ali enquanto dormia. Ela já vai correr para a palavra de Deus, ela já vai correr para a adoração. E o que eu ensino muito, ela vai pegar os textos bíblicos, né? Textos que, por exemplo, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ela vai colocar o nome dela. Eu, Douglas, que habito no esconderijo do Altíssimo. Eu, Douglas, a sombra do Onipotente descansa. Todos esses textos, eu vou colocar o meu nome dentro da palavra. E antes de dormir, no mínimo 2, 3 horas, vou ficar cantando louvores. Mas vou ficar com fé que Jesus Cristo está me ouvindo. Vou adorar a Deus. Na adoração, qualquer espírito satânico que tentar voar ali, querendo causar sonhos ruins, perturbações dormindo, tem que ir embora. Porque a adoração de Cristo, a adoração a Cristo, a adoração a Deus, vai trazer a unção do Espírito Santo ali. Essa pessoa vai receber sonhos bons. E qualquer demônio que queira entrar no sonho dela vai embora. Porque é assim que funciona. O demônio ele pode manipular o sonho ou querer trazer um sonho ruim, mas tem que entender quem é que foi que deu aquele sonho. Então, não é porque ela teve um sonho ruim que ela vai falar, não, o diabo me visitou e eu tive um sonho ruim. Não, Deus pode mostrar para ela algo que ela não pode entender, mas é Deus dando para ela o livramento de orar. Quantas vezes Deus me revelou bruxaria para mim em sonhos? Muitas vezes, estão fazendo isso e isso para você. A bruxaria tá assim, tentava perseguir eu, leão, isso aí correndo atrás de mim, tentando me pegar, a serpente. Epa, obrigado, Jesus. E quando eu entendi isso, eu falei, eu me recuso a ter sonho satânico. E graças a Deus, Jesus Cristo é que reina. Não tem como eu ter um sonho satânico se eu vivo uma vida de adoração a Deus. Não pode isso, não faz sentido. Nenhum homem da Bíblia teve isso. Então, na minha vida, eu não aceito.
Então a pessoa tem que ter uma vida de oração, uma vida de palavra, que ela vai perceber, uma obediência à palavra, que ela vai perceber, pronto, esse tormento foi embora. E como que eu sei que o sonho, ele é... O inimigo, ele pode agir em sonhos na nossa vida? Ele pode agir em sonhos. Nós que estamos vivendo pela palavra de Deus, não tem como não. Ele não pode visitar a gente em sonho nunca. Mas uma dúvida que eu sempre tive. Se ele não pode entrar na nossa mente, por que ele pode entrar em sonhos? O que acontece? Se eu vivo pela palavra de Deus, ele não vai entrar na minha mente, nem em sonhos. Mas se eu der alguma brecha, desobediência, sou desobediente, desobedeci, vive em pecado, ele vai entrar mesmo. É assim que funciona. Por exemplo, deixa eu contar aqui, Paulo, Pedro... Nenhuma palavra fala que o diabo entrou no sonho deles. Não tem isso. Manipulou eles quando estavam dormindo. Porque os caras eram cheios de Deus mesmo. Os caras só queriam saber de Jesus, Bíblia Sagrada. Pedro foi preso e a Bíblia fala que o camarada estava dormindo, descansando. Então, não tinha como o demônio entrar aí. O cara vivia para Jesus de fato. E nós que vivemos uma vida de adoração em espírito e em verdade, como vai dizer no contexto de João capítulo 4... Não tem como o demônio entrar, não. E como que eu sei que um sonho é de Deus ou é do diabo? Glória a Deus. Mediante a palavra. A palavra de Deus, quando eu tive um sonho, eu tenho um sonho, eu faço assim. Eu anoto aquele sonho, eu escrevi e eu começo a pesquisar na Bíblia se alguém teve aquele sonho. Epa, mas eu tive um sonho que ninguém na Bíblia teve. Eu vou orar a Deus por que eu sonhei aquilo. Aí o Senhor me dá aquele discernimento mediante a palavra dele, o que está acontecendo. Porque tem pessoas que, por exemplo, não vivem uma vida de oração. Tem pessoas que vivem brincando com Deus. Dorme preocupado, dorme de barriga cheia e fala e vai sofrer mesmo. Aí vai ter sonho ruim. Vai precisar de alguém para interpretar. Vai ter sonho ruim. Aí aquele sonho ali foi sonho ruim mesmo dele, que dormiu de barriga cheia, ficou assistindo filmes que não devia, teve aquela imagem e levou para a cama. Mas nós, como adoradores de Cristo, nós adoramos a Deus, oramos a Ele, dormimos tranquilo. É Deus que vai nos visitar à noite. Na viração do dia, é Deus que vai trazer graça para a gente. Amém, glória a Deus. Né? Bom, eu vou contar uma situação, inclusive eu compartilhei com você um sonho uma vez, e foi uma situação bem inusitada e me chamou muita atenção. Sim. Eu não vou contar o sonho aqui, mas eu lembro que eu compartilhei um sonho com você, isso faz tempo já, não sei se você vai lembrar. E eu tive esse sonho com uma pessoa, numa situação ruim que aconteceu com uma pessoa. E eu fui e cheguei até essa pessoa e falei assim, olha, eu tive um sonho assim, assim, ruim, tal. Só que Deus, ele, no final, lá no sonho, durante o sonho, se resolveu aquela situação, tal, né? E tudo ficou bem. E eu fui e compartilhei esse sonho com essa pessoa. Sim. Né? Porém, um negócio ficou meio conturbado. Negócio, depois que eu contei esse sonho, as coisas começaram a ficar meio conturbado. Sim. E você me interpretou esse sonho, você falou assim para mim, esse sonho que você teve era Deus mostrando para você que ia trabalhar, ia agir. Mas não necessariamente era para você contar com aquela pessoa. Sim. Porque o inimigo também ouviu aquilo. Sim. Porque no sonho que eu tive, era Deus ia fazer algo, ia acontecer algo, mas Deus já estava trabalhando. Eu fui, contei e as coisas começaram a ficar meio complicadas. E realmente não aconteceu muito como aconteceu no final. E a gente passou uma perturbação bem grande depois que eu contei aquele sonho. E basicamente eu entendo que se cumpriu a interpretação que você falou para mim. Glória a Deus. Que realmente não era para me ter contado aquele sonho. Porque o que acontece? Ou você vai falar mais, né? Não, pode falar. O que acontece? Quando Deus dá uma visão
Na verdade, a visão é acordada, mas quando Deus dá um sonho, né, o que acontece? Acontece que Deus ele pode nos despertar para contar aquele sonho, para causar uma situação e a vontade dele acontecer, ou Deus vai nos dar um sonho que nós temos que ficar calados. O sonho é para mim, meu, sonho só meu. Agora, quando Deus quer que eu conte, aí é outra história. Igual eu já tive sonhos que era para me contar, eu preguei, ensinei e a pessoa chegou, nossa, esse aí está acontecendo comigo. Eu sou essa pessoa no sonho. Mas já teve sonho que Deus me revelou e falou, não conta para ninguém, isso é para você, é uma graça que eu dei para você. Então eu carrego esse segredo comigo e ninguém sabe. Nós percebemos na Bíblia Sagrada que José contou o sonho para os irmãos. Veio tantas contendas, mas ali já foi o propósito de Deus para a realização do sonho daquele menino. José, ele governava em sonhos. Onde foi o primeiro governo de José? Em sonhos. Então, da forma que Deus falou para ele em sonhos, é a forma que Deus vai fazer na vida dele. E assim Deus fez. Então, tem sonhos que é assim. Sonhos que Deus está falando, mas vai acontecer lá na frente. Ou Deus pode dar um sonho de um problema que aconteceu lá atrás, e você vai acordar, vai orar e vai repreender aquilo. E como é que eu sei que aquele sonho foi de Deus? Quando eu acordo, eu vou examinar as escrituras, pronto, o Espírito Santo vai me ensinar como orar. O Espírito Santo vai me ensinar tudo aquilo que eu tenho que fazer. Agora, um sonho que tem discórdia, isso que é o problema. Um sonho que tem contenda, nós vamos perceber que o adversário entrou. Quer ver uma coisa? O que mais existe é pessoas falando, eu tive um sonho com você, estava assim, 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 você estava em pecado, você isso e aquilo, você está tudo errado. Quando você vai pensar, contenda entrou. Aí eles falam, não, o altar está assim, a pessoa está em pecado. A contenda entrou, não é Deus. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Isso é rebelião, isso é diabo puro. O diabo entrou, trouxe confusão, pronto. Agora, quando eu tenho um sonho em Deus, Jacó teve um sonho em Deus. Quando eu tenho um sonho em Deus, Jó teve sonhos em Deus. Ele conta que Deus fala em 2, 3 vezes em sonhos, mas o homem não atenta pela sua voz. Deus quer o livrar da morte. Aí nós temos que entender, para Deus, por que o Senhor me deu esse sonho? Se você pesquisar na Bíblia Sagrada, vários homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, vários homens de Deus teve sonhos. Mas Deus também deu sonhos para Nabucodonosor. Nabucodonosor contou, Daniel teve que orar, porque senão ia morrer. Mas o que eu quero que vocês entendam? Qualquer tipo de sonho, se você é um cristão genuíno, vive pela palavra de Deus, não conseguiu interpretar, calma, não sai contando. Anote esse sonho, ore ao Senhor. Deus, eu tive esse sonho assim. Se Deus te deu esse sonho, Ele vai te dar a interpretação. Com certeza Ele vai te dar a interpretação. O que você precisa entender? Bíblia Sagrada. Tem que orar aqui. Agora, trouxe contenda, confusão, ao ponto de querer matar os outros no contexto que Deus não faz, aí tem que saber frisar isso, né? Porque a gente já abriu a boca demais. Aí quando alguém vem, eu tive um sonho com você, e você estava com a mulher assim, no lugar assim, epa, cala sua boca, sai daqui, em nome de Jesus, eu sou marido de uma mulher só, não aceito. Ah, não, mas eu sou não sei quem, eu tive uma visão com você. Problema é ser da sua visão, eu vivo pela palavra de Deus. Não, você não pode aceitar umas coisas dessas. É isso aí que está destruindo a igreja, porque tem uma visão aqui, a visão aquilo. Eu não quero saber sua visão e seu sonho, eu quero saber o que está escrito, o que Deus está falando aqui, ó. Agora, se é Deus que está falando através desse sonho, pera aí que nós vamos orar. Se é para livrar da morte, livrar da contenda, livrar da faca, livrar disso e aquilo, ou trazer uma graça, uma bênção, isso aqui. Obrigado, Jesus. Agora, não, eu orei, eu jejuei, estou pagando preço, é assim que eles falam. É isso, eu tive um sonho, a visão com você vai acontecer. Epa, não, está repreendido em nome de Jesus. Eu vivo pela palavra de Deus, eu vou aceitar o que Jesus falou. Não, mas eu faço, eu tenho esse dom, eu faço. Não, então você ora e repreende em nome de Jesus, que isso eu não recebo, não. Ah, mas então ora, então vamos orar nós dois juntos para quebrar, para destruir isso aí. As pessoas têm prazer em ver a destruição das pessoas nos sonhos. Aí eles ficam descobrindo, como se fosse um detetive. Aí tem uma visão lá, e tem uma contenda no sonho e fala, epa, porque sonho é quando está dormindo, visão é quando está acordado. Tem que ter sabedoria para saber o que Deus está transmitindo naquilo. Se José fosse trazer contenda, eles matariam José.
eu tive um sonho. Como é que foi o sonho? Meu feixe estava de pé e os seus deitados, se dobrando ao meu. E José poderia se exibir. Cala sua boca e começar a trazer contenda. Eu vou reinar sobre vocês e problemas. José não fez isso. Foi esse que trouxe a contenda. Agora o negócio é mais sério. Eu tive outro sonho. Eu vi o sol e a lua e 11 estrelas. Mas você não vê José trazendo contenda. Todos os homens de Deus que você vai ver que trouxe um sonho que o próprio Deus trouxe, o próprio Deus lhe falou em sonhos, epa, aí não é brincadeira. À luz da palavra, nós temos que ter essa sabedoria, esse discernimento para... Tem pessoas que têm um sonho que o marido está se traindo. Chega lá no marido, você está me traindo, homem. Pá, bufetada. Não pode ser assim. Deus não quer isso. Meu Deus. Quantas pessoas chegam perto de mim, eu sonhei que fulano se levantou contra mim, o pastor se levantou, fulano se levantou, eu vi que fez isso. Ei, calma. Ore a Deus, repreende isso. O adversário está querendo manchar a imagem da pessoa. O adversário quer fazer isso. Deus está te revelando para você orar e cair fora disso. Não aceitar, porque pode acontecer. Vigia, ora, repreende isso. Então a gente tem que ter discernimento. É por isso que eu falo, a revelação de Deus é a palavra perfeita em nós. Glória a Deus. Então nós que temos que saber, ter sabedoria para transmitir aquilo que Deus falou. Deus fala perfeito, mas o ser humano, se não tiver mediante a palavra, ele vai distorcer aquilo que Deus falou. Como é que eu vejo aí alguém entregando as profecias? Eu estou vendo uma amante, eu estou vendo isso e aquilo. Talvez a mulher nem sabe que tem uma amante. Aí a pessoa está falando que teve uma amante ali. E tem uma amante ali, aí a mulher, chega em casa, dá um pau no marido, a contenda chega, aí um vai preso, outro morre e pronto. Meu Deus. O que Deus revelou, se você sabe, no intelecto humano, que vai trazer discórdia, contenda, ore ao Senhor. Deus me deu uma graça numa palavra de conhecimento e trazer profecias abençoadas, e a gente vigia muito para entregar. Porque a gente não sabe se a pessoa é cristã. Não sabe se a pessoa tem maturidade para ouvir. Não sabe a crise que aquela pessoa vai ter. E as pessoas correm desesperadas atrás de uma palavra, através de uma direção, através disso, aquilo. Pega a palavra, só prega a palavra. Aí Deus me abriu a visão. Vai acontecer isso, mas a direção fica com Jesus. Tem que ter Jesus. Se não for Jesus com sabedoria, cuidado, que isso aí não é brincadeira. O diabo entra ali, traz contenda, fala na mente da pessoa e só Jesus na casa. Meu Deus. Aí a contenda vem para trazer morte. E tudo isso daí já entramos no discernimento do Espírito, né? Aí, ó. É só o sangue de Jesus. Falou tudo, obrigado. Que eu queria que a gente debatesse aqui, né? Benção. Debatesse, não. A gente tratasse aqui. Esclarecesse. Que é esclarecimento sobre o dom de discernimento Isso do é Espírito. maravilhoso. Nunca foi tão amo. importante nos dias de hoje o dom do discernimento de Espírito, e poucos têm buscado, né? Qual que é a importância do dom de discernimento de espíritos, pastor evangelista? É a base fundamental da nossa fé, para saber quem é que está falando mediante a verdade da palavra. Paulo grita, se alguém lhes ensinar um outro evangelho, daquele que nós temos ensinado, seja esse amaldiçoado, anátema, maldito, satânico, carnal, bruxo. Corre desse tipo de pessoa. E como é que eu vou saber se aquela pessoa... Qual é o critério de saber se aquela pessoa fala por Deus ou está no espírito de engano? Primeira coisa que ele vai querer, colocar dinheiro. Colocar a própria imagem dele. Quando ele fazer isso aí, cuidado, tem que ter alguma coisa errada. Atos capítulo 8, Pedro nos ensina isso. Havia um certo Simão, fazia artes mágicas, era bruxo, era mentiroso, cheio de engano, enganou o povo, se mostrando que era um santo, que era um povo, um camarada de Deus, com as artes mágicas dele. Pedro chega, ele acredita, ele creu no evangelho, ele creu em Jesus, batizou. Mas a intenção do coração dele era satânica, então o engano já estava nele, ele não quis arrependimento genuíno. Ele olhou os sinais e falou assim, eu quero receber esse Espírito Santo que queria pagar. E quando envolve dinheiro, pronto, aí já é Satanás, já é demônio, é outro evangelho, Jesus não está. Então, como é que eu sei se aquele homem ali fala por Deus? Primeira coisa, como é que ele cuida da palavra de Deus? O que é que ele ensina sobre Jesus Cristo? E todas as vezes que ele está falando, ele quer expor a palavra ou quer expor ele?
Ele quer trazer a vanglória ou ele quer glorificar Jesus? É a glória só para Jesus? A fé só em Jesus? Só as escrituras? Somente glória a Deus? Somente Jesus? Somente a fé em Deus? Então, peraí. Vamos ver como é que ele cuida da família dele. Vamos ver como é que ele cuida da esposa. Ah, não, mas ele é solteiro. Vamos ver como é que ele cuida dele mesmo. Vamos ver como é que ele é. Então, as pessoas podem ser enganadas por causa dos sinais. Mas se for atrás dos sinais, vão ser enganados mesmo. Quando eu vejo alguém manifestando vários sinais, eu falo, glória a Deus para a vida daquele cara. Mas isso não quer dizer nada. Nós devemos olhar a vida da pessoa, a vida conduta, dela, a conduta dela, o caráter, a natureza de Deus nela. os frutos. Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, Gálatas capítulo de número 5, versículo 22, isso aí é quando a pessoa já vive a natureza de Deus. Mas tem pessoas que vão querer manipular os frutos. E tem pessoas que conseguem manipular os frutos. Ele se passa por alguém bom. Ele se passa por um grande anfitrião que todo mundo olha para ele, uau, esse aí é o fulano das quantas, que é o profeta, que é isso. Não, nada disso. É por isso que eu falo sempre no discernimento de espírito, ter intimidade com Deus, você e Deus na oração. Você tem que gastar a sua vida em tempo de qualidade com Deus. Esquece o relógio. Problema se você perder o tempo, esquece, é você e Deus. Só assim você vai conseguir ouvir e discernir a voz de Deus pela palavra dele. Porque quando Jesus Cristo passou por isso, o diabo foi lhe enganar, lhe manipular, Mateus capítulo 4, Jesus Cristo aí, essa voz não é a voz do meu Pai. Mas antes, Jesus Cristo acabou de ouvir Deus falando, eis é o meu filho amado, Mateus 3,17. Em quem me compraz. Então o próprio Jesus Cristo ouviu Deus falando. O que é isso? A voz de Deus é a palavra de Deus. Então se eu ouvir a palavra de Deus, se eu fazer isso aqui, viver para Jesus Cristo, ninguém vai me enganar. Só se eu deixar e permitir. Vai ser muito difícil isso acontecer. Igual, eu gosto muito de falar sobre esse dom de discernimento de espírito, porque já aconteceu das pessoas chegar perto de nós assim na igreja, nós orando, profetizando, e a pessoa começa a falar em línguas, começa a se mexer, começa a se movimentar, começa a pular, chacoalhar o corpo, e Jesus fala, expulsa que é um demônio. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Como que os espíritos de engano agem dentro das igrejas? Benção, ele age através da zona de serpente, os espíritos da serpente, é o espírito de manipulação. Eles trazem a cegueira espiritual. Ele não deixa as pessoas ouvirem a voz de Deus, nem ver que aquilo ali é mentira. Então, ele cega a mente da pessoa, cega o entendimento da pessoa, e ele aprisiona, o Deus de cego, cegou o entendimento do povo. É assim que funciona, eles fazem. Aí, o que ele vai colocar dentro das pessoas? Que as pessoas têm que correr disso aqui, ó. Correr da palavra. Todas as pessoas fracas na palavra são enganados. Todos. Eu falo isso aqui sério nas minhas mensagens. Todos que são fracos na leitura bíblica, mediante a graça de Jesus, são facilmente enganados. Qualquer vento sai, qualquer vento é enganado, qualquer vento levanta o bezerro de ouro. Aqui não, aqui é Jesus. Isso é verdade. É assim que funciona. Você vai perceber o cristão, não todos, que existe, claro que milhares deles que não se dobraram, mas eles não conseguem ficar 1 hora assim lendo a Bíblia. Pelo menos para conhecer a história, quem foi Jesus? E por que Jesus Cristo nos salvou? O que aconteceu? A base simples da salvação, tem cristão que não sabe, que é a base simples da salvação. Por isso que é importante você saber se a sua igreja, ela ensina a palavra. É a palavra de Deus. Se direciona na palavra. Tá. Marca aí que o horário aí. É que hora mesmo, pastor? Que horas são? Né? Mais 20 minutos, 4h40, se der. Se não... Então, dá sim. Como que... Só isso aqui que é muito importante, para a gente encerrar. É muito importante a gente avaliar se a igreja em que nós estamos congregando, ela preza pela palavra. Como que eu sei? Eu cheguei numa igreja,
quero conhecer a igreja. Como eu sei que aquela igreja, aquele pastor é um homem de Deus? Quando ele tem a palavra dele sobre a cabeça dele. Pedro, Mateus 16, versículo 16 em diante, ele confessa Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele: epa, tu és Cefas. Há uma palavra sobre a tua cabeça agora. Então, Jesus que levantou aquele homem, ele não abriu a igreja porque ele quer a igreja. Jesus levantou ele. Quando Jesus que levanta um homem, ele vai sair de cena e quem vai ser glorificado é Jesus pela palavra dele. Tudo daquele homem vai ser Jesus e a palavra. Qualquer pessoa pode chegar perto dele: Deus te usou, glória a Deus. Obrigado, Jesus, é a palavra. Eu só fui instrumento. As pessoas recebem esses tipos de elogio e acabam entrando em cena e saindo a palavra. E começa a ser idolatrado. Não foi Jesus, não, essa igreja aí não é Jesus que está lá dentro. Agora, pode ser que os membros, né, vivam uma vida genuína e o arrependimento pode entrar ali. Mas como é o líder daquela igreja, vai ser toda a igreja. Se o líder é uma bênção, guiado pela palavra, o testemunho teológico, bíblico, Deus puro, pelo Espírito Santo, pronto, o verbo vai se manifestar ali e toda aquela igreja vai ser abençoada pela palavra. Mas quando acontece deles idolatrarem tudo e todos, idolatrar o altar, esse altar aqui, idolatrar o louvor, esse louvor aqui, idolatrar não é esse cachê, esse mesmo, idolatrar, colocar aquilo ali em cena, pronto, aí não é Jesus. Aí eles fazem o que nós chamamos de fogo estranho. Agora, por exemplo, como é que eu identifico isso hoje no nosso meio cotidiano? Senta para conversar com esse pastor. Senta para conversar com ele. Confessa com ele. Conversa um pouquinho com ele. O próprio Espírito Santo de Deus vai testificar o seu espírito. Isso aí não é a palavra. Amém. Porque a forma que o pastor é, o membro serão. Sim, sim. Serão porque se o pastor for um camarada que não coloca a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, na frente e ensina o povo a viver pela palavra, o povo será igual a ele. Vai ser um multiplicador de ignorância. Multiplicador de ignorantes. Pastor, encerrando essa parte aqui, só que eu tinha uma pergunta que eu queria muito fazer, se eu poderia me responder rapidamente. Tem muitas igrejas evangélicas que fazem oração, mas pedem para as pessoas levarem a foto da pessoa, um pingente, qualquer objeto da pessoa, e manda pôr no altar. E eu já vi isso. Você chega na igreja, o pastor pega aquela foto ali e fala assim: mas isso aqui Deus revela. Isso daí é válido? Deus, ele opera dessa forma? Então, mediante a base bíblica, não tem isso. A gente vê o povo pegando o nome e levando para Deus. Então, o nome basta. O nome a gente vê. Moisés levou o nome para Deus. O povo orava para Pedro, gritando o nome de Pedro quando Pedro estava preso. Então, nós oramos mediante o nome das pessoas. Nós clamamos. Paulo diz que uns oram pelos outros, né? Mas esse negócio de foto, essas blusas, camisa, o povo faz isso aí, mas não tem na Bíblia. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Os a irmãos verdade me é perdoam, essa. os irmãos me perdoam. Olha, se tem uma igreja que faz isso, mas eu acho muito esquisito isso aí. A verdade, irmão, fica parecendo, não tô falando misticismo, que igreja, né? Não tô falando que a igreja está fazendo macumbaria, mas o que acontece? É meio parecido. Mas, meu irmão, o que acontece na verdade, né? Você olha assim, você olha assim, parece igual. Eu sempre, né, nas minhas mensagens, tento ensinar isso. A pessoa chega com a foto, não precisa de foto. Nós vamos orar por você e o nome da pessoa. Sim. Que Jesus Cristo, ninguém na Bíblia usou por foto. Alguém faz isso aí, não, mas é para ativar a fé de alguém, então ativa a fé na palavra. Sim. Eu sei porque esse tema é um tema polêmico, mas mediante a Bíblia ninguém fez isso. Porque toda imagem que você leva ali, né? Toda imagem, se você olhar na Bíblia Sagrada, era um amuleto. Toda a imagem era um amuleto e se tornava um ídolo. Então,
Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que as igrejas estão fazendo macumba. Mas é pelo o que a amor de Bíblia Deus, os irmãos que estão fala. assistindo não entendam. Não está acontecendo isso. Não estou falando isso também, Eu né? não estou querendo dizer, quero que quem está assistindo entenda errado. Eu estou dizendo que você olha assim, meio parece, né? Meio semelhante, né? Eu falei, mas será que precisa disso mesmo? Mediante a Bíblia Sagrada não precisa, né? Entendi. Esse é o ensinamento. Ensinamento bíblico mesmo, a gente não precisa disso. Só que a pessoa bota tanta fé naquilo que... Mas as pessoas começaram a, por exemplo, colocar fé nisso. Pronto, por isso que o povo faz. Então, se você estudar a Bíblia, né, com alguém que é homem de Deus de verdade, para você aprender, muitas coisas que foram ensinadas não tem nada a ver na Bíblia. Eles pegam uma imagem, né, e já é o próprio demônio agir naquela imagem, e começa até a trazer ídolos, começa a idolatrar o homem, começa a levantar um bezerro de ouro. Hoje em dia, o bezerro de ouro, muitas pessoas acreditam que é um demônio, né? Que é aquela imagem de demônio, a pessoa dobra ali e tal, como que aconteceu no tempo de Moisés. Mas hoje o bezerro de ouro que estão levantando é o próprio homem. Idolatra aquele homem e arranca Jesus da igreja, do cenário, e fala, isso aqui você não pode pregar, aquele você não pode pregar, quem manda aqui é o homem. Está repreendido em nome de Jesus. E eu quero falar uma coisa aqui. Tem uma igreja aí que fez uma estátua de um presidente e colocou na frente da igreja. E eu achei isso um absurdo. Aí é só Jesus também. Isso tá errado. Destrói isso daí que o povo não tá gostando, não. É só Jesus. Porque isso aí já é idolatria. Já entrou Isso é lá. idolatria. E a idolatria Destrói é isso. demônio. É pior que a feitiçaria. A Destrói Bíblia isso. diz. O pecado da idolatria é pior que a feitiçaria. E tá achando que o povo tá gostando, não está. Mas e por que disso, meu irmão? A verdade é, enquanto tiver muitas pessoas que gostam disso, haverá isso. É o povo que levantou mesmo, é o povo que gosta, faz festa. É igualzinho lá no tempo de Moisés. Quando o povo começar a rejeitar isso e dizer, não, eu só vou glorificar Jesus pela palavra, num estudo bíblico sustentável, numa base teológica firme, eles vão entender, epa, isso aqui não provém de Deus, cai fora, não cai nisso aqui mais. Mas o povo gosta de ser enganado. Porque não quer Jesus. Eles não querem Jesus, eles querem as plantas. Eles querem as plantas. O que é as plantas? As plantas é os sinais e os milagres. Mas a raiz, ninguém quer. Jesus, a árvore, ninguém quer. Porque para estar na árvore tem que estar enxertado nele. É ramo dele, não planta. Aí as pessoas vêm, arrancam a planta, arranca isso, pronto, sai fora. Mas quando você está enraizado em Cristo, o cristianismo é sofrimento. Passou disso. É claro que nós temos a vida, a alegria. Jesus Cristo nos abençoou. Claro que tem o tempo de paz. Mas a verdade é essa. O povo que quer isso, o povo gosta disso. É poucos que quer Jesus. É por isso que a porta é estreita e larga o caminho da perdição, porque ainda existe o remanescente que não, tá aqui, eu quero glorificar somente Jesus. Não importa o tanto que Jesus me usa, a glória é dele, eu tenho que sair de cena. Jesus nos dá a honra, é claro, a gente entende isso, mas nós entregamos para ele. A glória e a honra é toda dele. Amém. Nós temos que esforçar o máximo, porque senão a vaidade entra. Não, ruim. Verdade. Glória a Deus. Pastor, para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração. E nós falamos aqui, colocamos na pauta para a gente falar sobre a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então eu queria deixar em aberto agora para você encerrar e concluir esse podcast de hoje. Amém? A Bíblia, ela nos relata aqui, ó, em João, capítulo de número 3, o versículo de número 16, assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, falar dessa graça, falar da misericórdia de Deus, nós podemos entender que Jesus Cristo, ao descer, o Verbo ao se encarnar, ele nos arrancou da ira vindoura. Então, a graça de Deus, até a comunhão com o Espírito Santo,
Nós temos que lembrar que ele vai voltar para nos buscar. E não vai haver ira no nosso meio mais, para nós mais. Porque nós cremos que nós cremos que Jesus Cristo é ressuscitado dos mortos. Nós cremos que Deus ressuscitou ele dos mortos. Deus o deu, ele foi para a cruz, ele foi sepultado, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Essa é a graça. Aquilo que eu não posso fazer, enquanto eu posso fazer algo, não é a graça. Mas aquilo que Jesus fez, aí que entra a graça, porque eu não posso fazer. Ser salvo, ter paz com Deus. Glória a Deus. Né? Amém? Podemos orar então? Amém. Que você possa entender que não importa o que você faça, Jesus Cristo já fez tudo aquilo que você precisa. Essa é a graça. Pai, no nome de Jesus Cristo, Em nome de Deus. Obrigado, Senhor. nós oramos pelo poder que é no teu nome, Jesus. Sim, Jesus. Espírito Santo, eu te peço que cada vida e família que está ouvindo esta oração, Sim. que a graça se manifesta sobre a cabeça dela no nome de Jesus. Sobre os ossos, a carne, a pele, a alma e o espírito. Que todo espírito contrário, todo impedimento, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, no nome de Jesus Cristo, que sai agora. Amigo Espírito Santo, a distância não é barreira para o Senhor operar. O amor de Cristo sobre a tua cabeça no nome de Jesus Cristo. Que toda enfermidade saia agora, calamandos, em nome de Jesus Cristo. Lirababa. Espírito da verdade. O amor de Cristo está sobre a tua cabeça. Que os teus olhos abram agora. O teu ouvido abre, o teu coração abre para ouvir a palavra de Cristo. Você não será enganado, porque Jesus Cristo chegou no nome de Jesus. O poder da ressurreição de Cristo sobre a tua cabeça. Pega a Bíblia Sagrada e vive para Jesus. Seja livre desse teu mal. Não importa o espírito contrário contra a sua vida, enfermidade, não importa nomes. O amor de Cristo está sobre a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos, meu Pai, e cremos na tua graça. Obrigado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Evangelista, muito obrigado, evangelista, pela sua Amém. presença. Obrigado por ter vindo de tão longe aqui, mais uma vez, gravar esse podcast conosco. Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui no Eu que Crente agradeço. Podcast, você e sua família. Deus abençoe. Queremos ver a tua esposa aqui, Que contando o benção. testemunho dela. Tá bom? Eu Benção. creio que quem tá lá assistindo também tem muita curiosidade. Benção. Ela me viu bruxo e agora me vendo serva de Deus, né? Brincadeira ali. Então tem história aí, né? Pode. Então eu agradeço mais uma vez. Deus Sim. abençoe você, seu ministério, né? Seus projetos, a tua igreja. Já quero agradecer novamente, mandar um abraço pro teu pastor, para todos Obrigado, os irmãos seja da tua abraçado. igreja. E eu desejo toda a sorte de bênção na Em tua nome de vida, no teu Jesus. ministério. Sim. E que tudo aquilo que Deus fez na tua vida, Amém. através do Crente Podcast, da Sim. primeira vez que você ouvir aqui, possa ser em dobro. Em dessa nome vez. de Jesus. Amém? Possa ser em dobro. Sim. E conte conosco. Amém? Conte conosco. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém? Amém. Deus abençoe. E você que ficou aqui até o finalzinho assistindo, muito obrigado por você ter ficado até o final. E eu já peço para você, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, nós estamos no Spotify, nós estamos no Apple Podcast. E gaste o seu tempo ouvindo os testemunhos aqui do Crente Podcast. Não gasta seu tempo em coisas com Netflix, com Globo, com SBT, não. Assiste o Crente Podcast, que aqui tem bênção para sua vida, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez e Deus abençoe você, sua família, sua casa. E se Jesus não voltar, nós vamos estar aqui novamente para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. R. Lens Produtora.